Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Iniciamos a nossa tarde com o painel 2, experiências em soluções baseadas na natureza, compartilhar para multiplicar. O avanço da implementação de SBN no país também está relacionado ao compartilhamento de experiências práticas. Esse painel é uma oportunidade para a apresentação de algum desses projetos pelo país que serão compartilhados a partir de diferentes esferas de atuação: sociedade civil, poder público e terceiro setor. Sejam recém-implementados ou em andamento tais experiências, buscam contribuir com a resiliência urbana e a adaptação climática em diferentes escalas urbanas. Gostaria de convidar ao palco Marlene Reis, arquiteta e urbanista, conselheira do CADES de Jabaquara. Boa tarde, seja bem-vinda. Tá bom, Thais. Cristiane Borda, assessora técnica sênior da GIS. Obrigada, Cristiane, seja bem-vinda. Larissa Menescal, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza e Flanflor. Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Aonde você preferir, obrigada. O senhor Fernando Periotto, ele é professor pesquisador associado da UFSCar, ele ainda não chegou, está chegando, só o voo teve um pequeno atraso. Então, estou avisando aqui como a produção pediu, ele está dentro já do táxi, chegando aqui. Quando ele chegar, a gente anuncia. Obrigada. A senhora Riciane Pombo, arquiteta e fundadora da Guajava Arquitetura da Paisagem e Urbanismo. Obrigada, Fernando. Riciane. Convido ao palco também Raíza Gomes Fraga, assessora técnica do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para a moderação deste painel. Raíssa, a palavra é sua, a condução desse painel é com você. Assim que o Fernando chegar, a gente se informa. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada por terem vindo até o nosso encontro hoje. Obrigada para quem está nos assistindo online. É um momento de grande alegria a gente chegar nesse momento. Agradeço, a presença de todas aqui nesse painel. E como a gente já vem falando, ao longo desse dia, eu me chamo Raíza e trabalho aqui no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que em parceria aí com os ministérios está organizando esse momento. E reforçando um pouco a mensagem que já circulou por aí, o nosso papel aqui no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, lá no OICS, no Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, sempre foi fazer um pouco isso, O que existe de alternativas? Quais são os casos, quais são as práticas que a gente já conhece e que pode compartilhar para que outras cidades se inspirem, para que outros projetos se ganhem escala, E esse mapeamento ele é dinâmico, ele não cessa, porque iniciativas surgem a cada ano. Felizmente, desde 2015 para cá, a gente viu um amadurecimento grande no contexto brasileiro de iniciativas para soluções baseadas na natureza. Então, hoje, depois de ter acompanhado essas 5 edições, eu me sinto até feliz de ter visto a evolução do tema no Brasil e reconhecendo aí o papel do nosso trabalho, de toda a equipe, de todo mundo que mobilizou junto ao Ministério, ao CGE, a realização dessa iniciativa. Afinal, como que a gente pode aprender com quem já implementou essas iniciativas? E hoje esse painel tem um pouco essa expectativa de ouvi-las, compartilhar esse conhecimento e sabendo que também a gente depois quer atualizar nossa plataforma, incluir esses novos casos para que outros municípios acompanhem, conheçam. E já me delonguei demais, vamos seguir aí as nossas apresentações. Obrigada a todo mundo que veio, veio num bate-volta, veio viajando. Eu vou seguir na nossa ordem, Rici, porque como o Fernando chegou, eu acho que a tua fala é mais, Então, vou passar agora a palavra para o Fernando. Obrigada, Fernando. Eu é que agradeço, Raíssa. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Foi uma odisseia para conseguir chegar aqui, mas deu certo, ainda bem. Fernando Periotto, eu estou hoje como professor, docente na Universidade Federal de São Carlos, mas o campus é um campus Lagoa do Sino, é uma fazenda que produz soja, milho, trigo,
foi doada pelo Raduan Nassar, um escritor famoso brasileiro, né? E hoje funciona um campus universitário, ali é o quarto campus da UFSCar. Venho trabalhando desde o ano passado fortemente com o Ministério do Meio Ambiente, né? Que vem nos apoiando em 4 eixos aí para colaborar com florestas urbanas, arborização urbana no Brasil. No ano que vem sai a coletânea brasileira de arborização urbana, escrita por autores do Acre ao Rio Grande do Sul e do Mato Grosso ao Nordeste todo. Então, são 5 livros que a gente, eu, o colega Maurício, Alessandro, nós estamos formatando desde a pandemia e com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, que nos ouviu depois de tanto batermos na porta. No outro governo, agora nesse, rapidamente nos ouviram. E estamos aí com essa coletânea e mais 3 metas muito bonitas para realmente colaborar com as cidades brasileiras. A intenção é colaborar, né? Colaborar de fato. A minha apresentação, eu acredito que ela vai ser bem leve, bem legal, assim, porque eu mesmo sendo docente, eu vou colocar um olhar do voluntariado, olha que diferente, né? Voluntariado mesmo. Porque essa ação que eu vou colocar aqui, depois que se desdobra em outras ações importantíssimas, né? Ela surgiu do voluntariado mesmo, de poucas pessoas, que transformou uma área assim, relativamente significativa de São Carlos. Então, o título aí, o Corredores Ecológicos Urbanos em São Carlos, né? Suas importâncias e multifuncionalidades. Então, a área de atuação, lá no bairro Boa Vista, que eu vou mostrar, né? Idealizado por poucas pessoas, né? Moradores ali do bairro Boa Vista, e foi uma ideia que eles comentaram, vamos colocar em prática mesmo esse projeto, que é um sonho, não sabemos se esse projeto dará certo. Lá em 2001, né? A motivação, né? Uma falta de árvores no canteiro central de uma avenida, popularmente chamada Rua das Torres, a Avenida Henrique Gregory, baixíssima manutenção periódica por parte da Prefeitura Municipal, uma escassez de local verde no meio urbano, né? Uma cidade muito quente, com muitos problemas ambientais na época. De forma perene, era uma área que, assim como a gente chegou aqui, vários de nós chegamos voando, né? Incêndio, né? Lá era braquiária, mas mesmo a braquiária crescia. Nessa época de estiagem, os moradores, meninos, colocavam fogo e era um caos, né? Então, o local utilizado para isso, para também depósito de entulho, né? Resíduos sólidos, tráfego de veículos, então ninguém caminhava nessa área, uma área totalmente não utilizada pelo público, né? E a vontade dessas pessoas e amor pela natureza em transformarem numa área melhor. Só para também situar, proveniente aí esse mapa do trabalho da professora Luciana Schenck, lá da USP, São Carlos, né? Aí na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, uma cidade, uma altitude interessante, divisor de águas aí do rio Tietê e rio Mogi Guaçu, né? Que sobe para o Rio Grande. E uma cidade que tem assim um ecótono de cerrado, Mata Atlântica, e bastante devastada assim, ambientalmente, assim como a maioria das áreas urbanas municipais. Aqui, interessante, como comentei, são imagens aí que remetem a gente à infância. Nossa, aí está aí meu irmão, eu, vizinho, em 1988, 1984, e depois uma foto de 2003, como era essa rua, né, das Torres. Era uma rua, um canteiro central, onde passava, né, aquela linha de alta tensão, que servia as linhas férreas da FEPASA, que antigamente eram elétricas, depois passaram a se movimentar, a diesel voltou, né? Era elétrica, agora é diesel. Então, elas acabaram sendo desativadas. Quando foram desativadas,
aí já os adolescentes, jovens, né, começaram, de maneira voluntária, idealizar um plantio, mas não só num quarteirão, em vários quarteirões, né, para melhorar a situação desse canteiro central praticamente abandonado. E então fizeram os estudos lá, tudo de maneira voluntária, né, dos locais de plantio em 2001, mapearam, né, onde já existiam árvores plantadas por uma gestão municipal há uma década atrás, mas eram poucos quarteirões. Olha que interessante, como voluntários começaram a sensibilizar moradores. Aí está uma das grandes chaves para um projeto de implantação de soluções baseadas na natureza, arborização urbana, né, plantio, cuidados de praças, áreas verdes, dá certo, que é a sensibilização dos moradores, né? Muitas pessoas aderiram a essas ações que eles estavam realizando e começaram uma tentativa com viveiro de mudas, viveiro municipal, deu certo, começaram os plantios, né, em 2002, em julho. Lembrando que nessa região do Sudeste, de São Carlos, tem um período de estiagem muito forte, né? Que o plantio é bem adequado, assim, de novembro até março. Depois, o que planta morre. Então, mesmo plantando as mudas que nem eram mudas com critérios técnicos, mudas de 1,5 metro ou 2, né? Ou maiores, eram mudas produzidas muitas por eles mesmos. Muitas delas tinham que irrigar com baldes na época de eles e os vizinhos, né? Fizeram então é uma ação meio que heróica mesmo de voluntários. Olha o plantio, né? Algo muito simples. E quem vê assim uma imagem dessa lá em 2002, 2003, será que vai transformar uma área de verdade, né? Então, os primeiros plantios, os jovens aí plantando, a altura da braquiária, a Eurocloa, né? E depois aí, olha, essa é uma imagem do Earth, né, de 2010, se eu não me engano. Nem dá para notar quase o corredor ali, que é a Rua das Torres. Tem o campo, o estádio de futebol. Aqui não tem o pontinho laser, né? Não sei se tem, acho que não tem. Esse aqui. E tem algo parecido a um corredor em meio que um L, assim, né? E depois, aí, 2024, olha o que eles fizeram, né? Então, logo abaixo essa área verde aí, um pouco mais expressiva, é o Bicão, Parque do Bicão, ali na Boa Vista, em São Carlos. Uma área que já tem problemas com enchentes, a prefeitura já realizou várias ações para combater problemas em época de alta pluviosidade, e eles acabaram construindo esse corredor verde, né, esse corredor ecológico que tem essa multifuncionalidade. Qual que é a multifuncionalidade? Então, esse corredor de árvores nativas, tudo misturado, nativas, frutíferas, exóticas, tem também herbáceas, arbustivas que plantaram. Então, a população coleta frutos, as crianças brincam, a avifauna começou a frequentar, visitar essas áreas, né, nidificar, né, descansar. A prefeitura, nos anos em 2007, por aí, começou a demarcar algumas árvores para cortar e fazer estacionamentos, né? Aí meu irmão e os colegas, ainda bem que o pessoal sabe escrever bem, foram até a promotoria pública e daí o secretário de Meio Ambiente teve que se retratar. E daí o que aconteceu? Um gramado ali, né, que era somente com árvores. O promotor obrigou a prefeitura municipal a fazer uma ciclovia, né, colocar pontos de água para irrigar as árvores e iluminar também. E isso foi feito em parceria com uma empresa, lá, Electrolux, né? Depois, então, acabou sendo concretizada essa obra numa boa gestão municipal que São Carlos teve, né? O prefeito era o Newton Lima, na época, teve 2 gestões dele. E claro, ficou uma área muito interessante. Olha só, 2003, ainda sem a ciclovia, ainda tinha até a torre lá ainda. Essa torre foi desativada. E depois, em 2021,
já com a ciclovia, iluminação, cabeamento subterrâneo, os equipamentos urbanos aí. Esse cabeamento subterrâneo, para vocês terem uma ideia, né, foram vandalizados por usuários de drogas, então roubaram o cabeamento, ficou sem luz anos ali. Então, mas tem uma certa manutenção e acho que uma das coisas mais interessantes dessa multifuncionalidade, além das questões ecológicas, são as questões de uso da população mesmo, para cuidar da saúde mental e física, né? Especialmente depois pensando em período pós-pandemia, na própria pandemia. Então, se transformou nisso, olha, daquilo, né, que era um local abandonado, nesse local de uso público, e milhares de pessoas utilizam essa área, né? Milhares por ano. Eu e meu irmão, em 2005, né? Depois de 2021, sempre. Agora não mais, ele está na França, está morando na França, Danilo Periotto e Fernando Periotto. O Fernando está ainda plantando árvore, o Danilo está por lá trabalhando. Aqui, olha, uma rotatória. Essa torre foi a única que ficou para servir de Natal, né? Enfeite de Natal, na época de Natal. Agora, em 2024, tá essas árvores são bem melhor desenvolvidas, né? Sombreamento total nessa rotatória. E depois outros desdobramentos. Aqui eu vou passar rápido, porque vocês estão falando dessa parte técnica que os docentes, pesquisadores, extensionistas trabalham. Desdobramentos, né, essa área se transforma num laboratório a céu aberto. Então, a professora Luciana Schenck, né, trabalhou com cidade, as águas do espaço público, as pessoas de São Carlos, né, com várias questões das áreas dos corpos hídricos, nascentes, as áreas de fundo de vale. E entra aí esse trecho que o meu irmão e os voluntários, os vizinhos, né, arborizaram como um braço direito para fortalecer a necessidade e a carência que São Carlos tem, né, para essas áreas verdes. Então, a professora Luciana fez essa pesquisa em 2 eixos, uma pesquisa multitarefa, com multiprofissionais e várias áreas, né? O eixo 1, né, onde abordaram o sistema de espaços livres, sistemas de parques lá em São Carlos, né, a rede de espaços verdes associada a outros sistemas urbanos, e o eixo 2, né, instrumentos de políticas públicas de nível municipal, né? Então, essa área foi uma das áreas que a professora Luciana não sabia, e ela falou, nossa, como que surgiu aquele corredor lá em São Carlos? Aí eu contando para ela, 2 anos atrás, ela ficou estupefata, não tinha noção que nem a prefeitura nem tinha auxiliado, né, o plantio, foi algo totalmente voluntário. Tá aí mais algumas, né, alguns slides aí da pesquisa da professora Luciana, um estudo muito aprofundado ali de São Carlos, que ela desenvolveu, né, essas imagens assim meio que em 3D. E depois outros desdobramentos aqui, por exemplo, eu, mais alguns colegas, ficamos aí em mente com esse tema, né? E na universidade eu trabalho com arborização urbana desde o Paraná, quando era docente na UTFPR, e há uns 3 anos nós lançamos esse e-book, né? Com apoio da ONU, com apoio do ICLEI, de vários órgãos nacionais e internacionais, sociedades, SBAL. E eu coloquei ali, basta dar um Google ali, né? E-book Verde Urbano, FAO ou ONU PNUMA. É um e-book que auxilia essa outra ferramenta poderosa, que além do envolvimento da população, é o conhecimento, né? Então, historinhas para a população, popularização do tema arborização, florestas urbanas. 93 historinhas. Vale a pena, né? É gratuito. Terminando, olha, São Carlos recebe essa certificação do Tree Cities, né? E acho que já foi mais de uma vez certificada. Então, com certeza, esse corredor que voluntários ali construíram colaborou, e lógico, outras áreas de São Carlos. O meu tempo acabou, e eu terminei bem em cima, tá aí quem quiser, esse é um QR Code, essa arvorezinha, meu irmão que fez, do projeto Plante a Vida, daí tem os vídeos dele lá no YouTube, né? Então, esse é do Danilo Periotto, né? E o meu contato aí, Fernando Periotto, eu trabalho com arborização urbana
e também com restauração florestal, tá? Tenho vários trabalhos de restauração florestal. Eu agradeço e espero que tenha sido útil. A gente que agradece, Fernando. Muito obrigada. Esse acho que é para esse. A ideia desse painel era justamente a gente ter diferentes lentes, né? Diferentes leituras sobre como que essas iniciativas podem ser aplicadas no território. Então, a gente tem aí prefeitura, a gente tem iniciativa, né, de própria, pessoal, coletivos, e essa é um pouco a ideia, né? Vamos discutir quais são as formas que a gente está implementando esse SBN no Brasil. Eu estou com várias perguntas aqui e justamente a gente está um pouquinho atrasado no tempo. Eu vou tentar resumir em duas, mas a gente pode continuar essa conversa de repente, né, com os convidados que aqui estão, encontrar ali fora. E acho que essa aqui é mais direcionada à experiência da Larissa lá em Fortaleza. Surgiram várias questões e eu vou dar uma resumida um pouco numa visão um pouco crítica assim, em relação aos grupos, né, que convivem na cidade. Então, a gente tem uma pergunta aqui sobre o fato de ocupações irregulares e a especulação imobiliária em áreas verdes ameaçarem, né, essas SBNs. E se isso está sendo considerado pelo município, né, pela prefeitura, e quais medidas estão sendo tomadas em relação a barrar, né, essa especulação imobiliária ou ocupação irregular. E aqui, junto com essa pergunta, eu vou incluir também essa de como integrar os setores das prefeituras para essas iniciativas em soluções baseadas na natureza, dando aqui um exemplo de um projeto lá em Fortaleza, nas margens do Cocó, que faz uma integração aí de compostagem, agrofloresta, reciclagem popular, e que uma das áreas lá da prefeitura foi uma participação limitada. Então, como integrar todas essas áreas da prefeitura para fortalecer esses projetos. E aí, então, eu vou pedir para a gente, né, ser breve na resposta, considerando a questão do tempo. Infelizmente, peço desculpas. E eu já vou seguir a segunda pergunta, já deixar para o grupo. Houve aqui alguns questionamentos sobre os custos dessas iniciativas, né? Todo mundo gostaria de saber quanto que custa, né, essas implementações. E, por exemplo, o caso da Marlene, que é mais direcionada a ela, essa pergunta vai: qual o custo mensal de manutenção desse jardim de chuva? E, enfim, temos aqui várias perguntas. Desculpa, pessoal, a gente não vai conseguir responder todas, mas queria passar a palavra primeiro para a Larissa e depois acho que os colegas podem complementar sobre essa questão de custos desses projetos. Obrigada pelas perguntas. Ninguém tem essas respostas, obviamente, mas vou compartilhar um pouquinho da nossa perspectiva. Acho que o desafio maior para a gente é refazer e regenerar, porque como aquele GIF que eu mostrei do processo de ocupação territorial evidencia, na verdade, essa ameaça já aconteceu. A cidade já foi, os rios já foram ocupados há um tempo atrás, e hoje o nosso processo é de reconstrução e de recuperação e de reintegração da natureza ao espaço construído, né? Então, eu acho que essa é uma resposta mais ampla, mais especificamente algo que tem funcionado no controle de especulação, de proteção de áreas, são alguns... o zoneamento urbano, né, a legislação urbana, que está em processo de revisão, nosso plano diretor, que está incorporando as questões climáticas de forma transversal nesse processo de revisão. E, no caso, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, elas contêm muito esse processo de especulação, por exemplo. Então, além de estratégias legais e de recuperação, a gente acredita na pedagogia urbana. Ninguém vai proteger o que não entender para quê e não se sentir parte do processo. Então, a cocriação e a pedagogia urbana, entendo que também são aliados nessa proteção e na educação ambiental, esse conjunto de ações. Os resultados a gente ainda vai ver, né? E sobre a integração, eu diria que é mais desafiador em diferentes momentos a integração entre diferentes níveis, né? Então, tem áreas que têm mais atuação estadual, áreas de mais atuação municipal. Mas apresento o Instituto de Pesquisa e Planejamento com um papel integrador.
A gente é uma pauta que a gente sempre traz, né? A gente tem essa rede brasileira de institutos de planejamento. A Fundação Mário Leal de Salvador é parte da rede da INRADE, dessa rede brasileira. E os institutos geralmente são autarquias. No nosso caso, por exemplo, é uma autarquia vinculada ao gabinete do prefeito, exatamente para fortalecer esse planejamento estratégico e integrado e conseguir promover uma maior integração entre as diferentes pastas. Muitos dos projetos que eu apresentei aqui não foram elaborados ou desenvolvidos pelo Instituto de Planejamento, mas a gente consegue apoiar, orientar, monitorar e avaliar se ele está de acordo com as diretrizes do nosso planejamento estratégico. Então, não é também uma resposta pronta, não existe, mas acreditamos muito que institutos de planejamento são instância integradora e que, em geral, trabalha com intensa participação cidadã, participação social. E acho que esses são caminhos que a gente acredita e que a gente busca. Bom, gente, minha resposta é bem rápida. A subprefeitura já tem os contratos de manutenção, não só de Jardim de Chuva, mas os contratos de manutenção das áreas verdes. Então, nossa condição nada mais é do que uma situação já existente, é mais um jardim. A diferença é que a gente, como CADES, e até a comunidade vizinha, que também faz um trabalho de monitoramento junto com a gente, para nós é um laboratório também, cuida junto. Então, não é só a prefeitura naquela uma vez por mês que eu citei. Essa uma vez por mês é mais para uma situação de livrar dos sedimentos aqueles condutores que a gente fez. Então, é aquele serviço mais pesado. Mas no dia a dia, os vizinhos cuidam e qualquer coisa errada que acontece, eles nos avisam. Então, eles são nossos olhos e nós deles. Então, é uma parceria. Eu diria que custo é baixo, com certeza, dentro do contrato já existente. A nossa grande luta foi fazer esse contrato valer, não do ponto de vista quantitativo, e sim qualitativo, para que aquelas plantas não perecessem, para que aquela harmonia por entre as plantas e a convivência entre espécies fosse possível de uma maneira mais tranquila. Então, a gente poda aquela planta que se tornou um pouco mais invasora, a gente mantém esse controle, e não só mensalmente. A Mariane mora na rua Grume Chamas, então ela tem essa oportunidade de acompanhar diretamente no dia a dia, e é isso. Não tem o valor do contrato, mas é algo que já está incorporado no dia a dia da prefeitura, da subprefeitura do Jabaquara. Bom, eu queria fazer uma colaboração em relação a essa questão de custo. Primeiro, no catálogo, a gente colocou, né, uma metodologia para se quantificar. Então, lá você tem uma proporção do que vai de insumo, do que vai de mão de obra. Então, uma série de... Então, como não daria para a gente colocar ali no catálogo um preço específico para cada produto, para cada tipologia, e a gente também não acredita que hajam tipologias muito pré-determinadas, então a gente colocou diretrizes. E aí, como exemplo, só para vocês terem uma ideia, em 2021 a gente executou 300 metros quadrados de jardim em chuva, e foi em torno de R$300 mil para fazer desde projeto base, projeto conceitual até execução de obra. Isso é um exemplo, isso foi em Belo Horizonte e Contagem. Em Londrina, nós executamos também no mesmo pacote de serviços, ali eram editais muito próximos, também foram destinados cerca de R$250 mil para fazer uma restauração de uma área de 200 metros lineares de nascente, que era uma área de nascente que tinha sido tampada por pedras, e a gente teve que chamar empresa de retroescavadora, e foi um trabalho que eu acompanhei ali, a obra toda a dificuldade da mão de obra com a prefeitura e tudo mais. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de valores. Mas existem diversos modelos, vai depender do modelo, vai depender do local, do material, né? É uma relação. E o que eu digo é que manutenção e custo tem tudo, né? Qualquer infraestrutura cinza vai ter manutenção. Se botar um bueiro e não limpar, ele vai dar manutenção, vai ter. Então, assim, não acho que esse deveria ser um gargalo para impedir a execução de soluções baseadas na natureza. E por fim, é certo, né? Todo esse custo, ele até precisa ser chamado de investimento, né? Que é um investimento, por vezes, muito variável, por vezes pesado inicial.
às vezes um pouco mais leve, mas é um investimento que vai depender muito do que se trata. Mas os municípios brasileiros precisam compreender que quanto mais se investe na pasta ambiental, né, o gasto com a pasta da saúde será menor, né, por questões de saúde mental, física, né, qualidade de vida. Então, a gente sabe que o investimento na pasta da saúde é pesado, acho que é o maior, né? É pesadíssimo e justo, necessário. Mas o investimento maior na pasta ambiental, seja em qualquer esfera, acho que na esfera federal também, mas vamos pensar na municipal, a pasta da saúde economizará. Fora que prevenção de riscos, né, em áreas que pode ter deslizamento, enchentes. São Carlos mesmo é uma cidade de enchentes, problemática, né, tudo por essa falta de planejamento na ocupação do território inicial, nos anos 30, 40, 50. Então, isso hoje, para terminar, né, nossa, os prejuízos são gigantescos, né, em comércio, em infraestrutura. Então, é por aí também, no agro também. Pessoal, muito obrigada, foi ótimo. Agradeço a todos vocês por terem vindo. Muito obrigada.